Bem, o corpo espiritual ou perispírito, ele é constituído de quê? Ele é uma túnica eletromagnética, né? Ele modela o corpo físico, é constituído de matéria em outra faixa vibratória. Essa matéria se origina no fluido cósmico universal ou matéria primitiva, assim como o nosso corpo físico também se origina deste fluido universal. E é ele, o corpo espiritual, que recebe os pensamentos dos espíritos, transmite esses pensamentos para fora, para o corpo, e busca este corpo espiritual a perfectibilidade dos sentidos, como nós já falamos. Daí a mediunidade ser para o perispírito um grande móvel, um grande instrumento de transformação. E é curioso e interessante que o perispírito obedece à lei de gravidade no plano em que ele está. Assim, a natureza é sábia. Quando nós dizemos que Deus determina para onde a gente vai após a morte, é realmente assim, mas ele não precisa apontar com o dedo a direção que nós devemos seguir. Porque em bilhões, trilhões, a quantidade enorme de mundos, realmente o Pai Criador não poderia estar se incumbindo, né, diretamente de ninguém, mas ele tem leis. E estas leis são importantíssimas. E uma das leis importantes que ele tem no universo é que o nosso corpo espiritual obedece à gravidade no plano em que está. E por que isso é importante? Porque quando a gente desencarna, que fecha os olhos para a matéria e que vai na direção do mais alto ou do mais baixo, não se sabe direito para onde nós vamos, o fato é que o nosso perispírito está coberto por uma determinada matéria que o coloca exatamente na faixa onde ele deve ficar. Então, ele obedece à lei de gravidade no plano em que ele está. E isto já determina para todos nós o local para onde vamos. Como dizia Chico Xavier, nós ficamos sem endereço cósmico quando desencarnamos, né? E buscar esse endereço é meio problema, né? Mas, como ele mesmo disse, se a gente encontrar um centro espírita umbralino, o céu está muito bom. O céu é maravilhoso, né? Porque a gente vai varrer a casa, vai cuidar da casa, em qualquer lugar onde nós formos, se tiver trabalho é uma maravilha, né? Então ele obedece à lei da gravidade. O corpo espiritual, ele tem os seus centros de força. Dentro dos seus centros de força, nós temos o coronário, que é o mais alto, e que vocês veem na parte superior da cabeça. Nós temos o cerebral, que fica na altura aqui, né, da sobrancelha, da união das duas sobrancelhas. O laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Esses centros de força são implementos do perispírito no corpo físico. Porque quando o espírito se destaca da matéria, ele não está mais unido por centros de força dentro do próprio corpo espiritual. Ele está livre e todos os sentidos estão dispersos de tal maneira que não há um local específico para determinados sentidos, mas nós temos a possibilidade de percepção em todo o corpo espiritual. O centro coronário, que é o que está mais alto
na escalada deste esboço que nós estamos apresentando, ele administra o corpo físico e administra, portanto, todos os centros de força, né? Os núcleos do diencéfalo, né? Entre eles o tálamo, esses núcleos são muito importantes. Por quê? Porque eles também têm o epitálamo, que contém a glândula pineal. E o tálamo nós destacamos aqui porque ele recebe da pineal já os pensamentos devidamente percebidos e encaminha para a interpretação nas diferentes porções do córtex. Assim, por exemplo, um médium vidente, né, que está recebendo naquele momento a influência do meio ambiente e que está vendo diretamente um espírito, recolhendo através da pineal as impressões luminosas daquele espírito, o esboço daquela imagem, e aquela imagem, enfim, é transmitido ao tálamo, e o tálamo distribui especialmente ao lobo occipital, a fim de que possa ser percebido pelo corpo físico. Então, esses centros de força são importantíssimos, mas nós queríamos ressaltar que os pensamentos não são produzidos no perispírito. Os pensamentos são produzidos no corpo mental. E o espírito produz através do corpo mental. O corpo mental envia ao epitálamo, a glândula pineal, e por sua vez tem conexão com o tálamo, e o tálamo distribui para o córtex ou para as diferentes áreas do encéfalo para serem percebidas e interpretadas. Bem, os espíritos nos dizem que é importantíssimo na mediunidade o estudo do halo vital ou aura. Por quê? Porque ele é o nosso cartão de visitas. É, na verdade, o que nós somos, ou o instante que estamos vivendo naquele momento. Então nós temos que é uma plataforma onipresente. Nós sempre estamos cercados por esse halo vital, por essa aura. E o que é que essa aura representa? Ela representa as correntes atômicas dos nossos pensamentos. Quer dizer, tudo aquilo que nós produzimos em forma de pensamento, que vai para o tálamo, que o tálamo distribui, passa a fazer parte de correntes contínuas que formam o nosso halo vital ou aura. Então nós temos na nossa aura, né, cores determinadas que correspondem a doenças ou material mental que nós estamos produzindo. Os espíritos conhecem até o que nós gostaríamos de esconder para nós mesmos. Por quê? Porque gira em torno da nossa aura a produção dos nossos pensamentos, daquilo que estamos planejando. Se vocês tomarem um livro, por exemplo, como Ação e Reação, vão ver lá um caso interessante de um rapaz que queria se separar da esposa, né? Porque ele havia se enamorado de uma outra e a esposa não queria dar a separação porque não tinha ideia também de que ele estava assim enamorado. Ela julgava que era algo assim passageiro. Quando ele viu que não havia possibilidade de se separar dela, ele apoderou-se de um revólver e havia arquitetado um plano de tirar-lhe a vida.
Interessante que aparecia na sua aura, né? Todo o plano que ele arquitetara. Chegava de madrugada no quarto da esposa, simulava suicídio e a mataria, né? Estava tudo muito bem arquitetado, planejado e que percorria a sua aura, né? Aquele plano, aquelas imagens moldes, né? Que ele fazia. Pois bem, quando ele chegou no quarto, os espíritos já sabiam de antemão qual era o plano. E eles então acordaram uma das meninas que dormia ao lado da mãe, num bercinho. Papai, papai, não faça isso, não mate a mamãe. E ela acordou assustada e ele disse, e ele com o revólver na mão, né? Foi pego em flagrante, né? E ela tão bondosa disse, meu amor, não se mate, eu lhe dou a separação. Interessante, né? Para vocês verem que os crimes, né, que nascem principalmente do nosso encéfalo, né, do nosso espírito, e através do nosso encéfalo, produz todo o planejamento e que percorre a nossa aura, não pode ser olvidado, não pode ser, né, esquecido por aqueles que podem ver esses pensamentos. Então, nós somos conhecidos e somos contatados através dos pensamentos que nós emitimos na nossa aura. Então, a epífise é esse sentido novo dos seres humanos. Será que ela não existia? Claro, principalmente nós vemos a epífise nos peixes, né? Ela começa a ter grande luminescência, até bonito de se ver, né, no microscópio, e ela vem como se fosse isto mesmo, um embrião, né, que vai se desenvolvendo aos poucos e que vai tornando possível ao ser humano contactar desde as esferas inferiores até as superiores. Em 1945, no livro Missionários da Luz, especialmente no capítulo 2, André Luiz fala sobre a epífise, que é a glândula pineal. É a mesma coisa, o mesmo nome, né? O que ele disse em 1945 causa espanto até hoje, apesar das reviravoltas que a ciência já deu. Imagine aquela época. Ele nos fala que ela governa o mundo das emoções, que ela controla todo o sistema endócrino, que ela comanda as forças subconscientes, que ela supre os órgãos de energias psíquicas, ela é fonte de criação das mais importantes e ela é a glândula da vida mental. Ora, em 1945, a pineal era praticamente considerada um órgão vestigial, quer dizer, sem função depois da adolescência, quando ela despertava na criatura humana a sexualidade. Após esta função, ela se calcificava. Aliás, essa calcificação começava em uma década, quando o ser humano já tinha 10 anos, e evoluía depois de tal maneira que não apresentava função. Isto em 1945, portanto, era uma verdadeira heresia científica, porque a pineal, como eu disse, ao se calcificar, pensavam assim os cientistas, ela perdia praticamente a sua capacidade como glândula, né? Aliás, como órgão, porque nem que ela era uma glândula neuroendócrina ainda não se sabia. O fato é que foi só em 1958, portanto 13 anos depois,
aliás, no final de 1958, que Aaron Lerner e colaboradores da Universidade de Yale, eles descobriram algo importantíssimo, o hormônio melatonina. E esse hormônio, né, é praticamente produzido apenas na pineal. Então, são 13 anos de separação entre a revelação mediúnica e a descoberta científica. Após essa descoberta, os cientistas começaram uma verdadeira caçada à pineal para se descobrir, né, quais eram as atividades da melatonina no corpo, onde é que ela atuava. E por incrível que pareça, foram tantas as descobertas e ainda continuam. A pineal hoje ainda é uma das glândulas mais estudadas no mundo todo, em virtude da atuação do hormônio melatonina.